Olá a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula de História aqui do cursinho UPT-UFRB, né? Então, eu sou o professor Augusto Costa, para quem não me conhece ainda, sei que tem um monte de gente chegando, né? Sempre bom saber que tem mais alunos com a gente, né? Sou professor monitor da disciplina de História e hoje estarei trazendo para vocês, né, uma discussão sobre o início da colonização do Brasil. O que é que estava acontecendo, né, nessa Europa, esse continente europeu, que fez com que os portugueses navegassem pelo oceano a ponto de chegar nesse nosso território. O que é que aconteceu nesse processo de construção de uma colônia de extração e qual foi o choque cultural entre portugueses e indígenas que estavam chegando aqui, né? E como é que se dá esse processo de miscigenação, né? Criando essa nossa cultura, esse diferencial do povo brasileiro, esse povo colorido, essa mistura de raças, portugueses, indígenas, africanos escravizados, todos vindo trabalhar nessa região, né? Primeiramente a gente precisa retornar um pouco ao tempo, né? Pensar o que está acontecendo em toda em todo o velho mundo, né? Essa Europa estava saindo da Idade Média, iniciando a Idade Moderna, mas ainda com a cabeça da Idade Média. Muito do pensamento medieval ainda estava bairando nessa sociedade, esse medo do oceano, né? Das criaturas que ali viviam, os monstros, e aí com a tomada de Constantinopla, né, que era a principal rota comercial entre Ásia e Europa. Então, os europeus se veem obrigados a se lançar ao mar em busca de novas rotas comerciais, né? Por quê? Porque quando esses outros povos tomam essa rota comercial e passam a cobrar altos impostos, né, para os comerciantes, esses burgueses estão surgindo, né, no início da Idade Moderna, essa nova classe social. O que é que acontece? Os comerciantes buscam novas rotas, locais que eles pagariam menos impostos, né? Então, uma das poucas vias era o mar, né? Então, está acontecendo também nesse período o início da Revolução Científica, é a volta da ciência para as sociedades. Então, por conta disso, se melhora muito, se tem um melhoramento das navegações, das embarcações, né? Então, o que acontece? Por muitas vezes, barcos que levariam muito tempo fazer um percurso vão diminuindo, né? As formas de se navegar, as influências da navegação dos judeus, né, que faziam já comércio pelo mar Mediterrâneo, vai vigorar nesse período. Então, por conta dessas novas rotas, para ir para a Índia se comprar especiarias, os corantes, as pimentas, os gengibres, os tecidos, né, as porcelanas que estão vindo da China. Então, esses homens vão buscar novos caminhos para navegar. E uma dessas viagens acontece no dia 9 de março de 1500, saindo da cidade de Lisboa, né, que é uma frota de 13 navios, 13 embarcações, que estavam sendo comandadas por Pedro Álvares Cabral, né? O que é que qual era o sentido dessa viagem? Era a ida para as Índias buscar novas mercadorias, né? E o que aconteceu, intencionalmente ou não, foi um afastamento da costa africana, né, dessas embarcações, a ponto de a um certo local do mar avistarem um monte de terra, né? Então, no dia 21 de abril de 1500, isso acontece, né?
eles avistam um território e no dia seguinte, no dia 22 de abril, que é a data que fica o marco, 22 de abril de 1500, fica o marco do descobrimento do território que se chamaria Brasil, né? Então, eles aportam na região de Porto Seguro, aqui na Bahia, e o primeiro contato com os indígenas é um contato de estranheza na cultura, né? Porque eram territórios ocupados por variadas civilizações, né? Então, ao longo do litoral brasileiro, existiam vários grupos étnicos que tinham diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes organizações sociais, e muito disso não era levado em conta dos portugueses, porque eles só acreditavam que era uma organização que eles já conheciam. Então se cria um pensamento que nesse território viviam sociedades sem lei, sem reis, sem fé, né? Então eles se colocam primeiramente para a exploração, né? Mas um discurso seria levar a religião e a partir disso levar a civilização para esses povos. Então o primeiro passo para a coroa portuguesa na exploração do Brasil foi um acordo entre igreja e Estado, né? Então, quando se organiza as primeiras explorações para a vinda da catequese para o Brasil, né? É um processo de trazer esses indígenas para a religião do catolicismo. Então, a partir disso, eles mudariam toda uma cultura, né? Porque eles deixariam sua vida para trás e passariam agora para se chamar outros nomes, ter obrigações enquanto cristãos, né? Então, como é que se começa a se organizar esse Brasil? O nome Brasil começa a aparecer nos documentos históricos a partir de 1503, quando se percebe que a maior riqueza desse Brasil era uma planta chamada pau-brasil, né? Então, os brasileiros, nesse período, eram os comerciantes dessa madeira. Por que isso acontece? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles buscavam, né, riquezas, né, os minérios, o ouro, a prata, os diamantes, materiais que pudessem ser utilizados no comércio de escambo. Diferentemente do que acontece na América Espanhola, no Brasil eles não encontram esse material nos primeiros anos. Então eles vão procurar extrair as riquezas naturais, então que seriam as árvores, né? E uma árvore que existia em abundância era o pau-brasil, né? Então vai ser explorado da Mata Atlântica, né? Eles buscam na exploração do trabalho indígena também, que além dos recursos naturais se busca o trabalho de escravização dos índios, né? Todo um processo, porque o primeiro contato foi um contato de troca. Então se doa um pente, um espelho, uma faca, um tecido, mas em troca se exige seus bens, né? E um dos maiores bens para os indígenas é o trabalho braçal, que a vida na sociedade indígena é totalmente diferente do que nós conhecemos hoje, né? Então, por muitas vezes, o processo de escravização dos indígenas foi perverso, né? Porque, primeiramente, o que a escravidão europeia do período moderno fez foi retirar a humanidade dessas pessoas, né? Como aconteceu também com os escravizados africanos que vão vir logo depois, alguns anos depois do início do processo de exploração, né? Então, o processo de contato com o índio foi muito importante para esse homem branco europeu, porque o homem branco ele desconhecia totalmente essa terra. Para ele era praticamente impossível se locomover aqui, porque a base da alimentação indígena era farinha de mandioca, uma coisa que era desconhecida. Eles desconheciam que era uma manga,
o que era um caju. Se o caju se comia, se era veneno. Então, o índio acolheu esse português, e o português já estava com a maldade de extrair todas as nossas riquezas. Talvez se o português chegasse aqui com outro pensamento, nós tivéssemos vivido outra experiência enquanto colônia, né? Mas é um pensamento da época, é um pensamento da exploração, muito vindo das cruzadas ainda, né? Da dominação dos territórios. E aí a gente vai partir agora para como é que se organiza esse processo de exploração, né? A partir de 1530 começa uma grande corrida dos países europeus para todos os cantos das Américas, né? Essa corrida para a colonização, mas também uma corrida buscando rotas comerciais para o Oriente. Então, além de Portugal e Espanha, vão entrar nessa corrida Holanda, França, alemãos, variados outros grupos europeus vão passar a buscar também ganhar territórios, principalmente durante os processos das reformas religiosas. Então, o que é que Portugal vai decidir? Vamos colonizar esse local além de explorá-lo, né? Então, eles precisavam de todo um plano para realizar isso. Então, o rei de Portugal, nesse momento, indica Martim Afonso de Souza para vir explorar, patrulhar e expulsar os invasores que estavam buscando o território brasileiro, né? Então, como é que acontecia essa ocupação? Existia um projeto das capitanias hereditárias, que eram grandes espaços de terra doados a donatários, que eram fidalgos portugueses, que buscavam privilégios tanto nas cortes como também comerciais. Buscavam riquezas, né? Que não bastava ser rico, você tinha que demonstrar que era rico. Então, esses fidalgos tinham a missão de colonizar esse território, proteger, administrar e produzir o ouro branco, a cana-de-açúcar, né? Então, a construção de engenhos, né? Nessas capitanias, principalmente no Ceará, na Bahia, Pernambuco, né? Tem outras capitanias como a de Ilhéus, a de Itamaracá, no Rio Grande. Todas essas eram capitanias que estavam sendo ocupadas pelos governantes portugueses, mas existiam problemas internos. A falta de comunicação de uma capitania com outra, os processos de ocupação e retomadas indígenas, a falta de conhecimento sobre o território, porque principalmente nesse período dessas capitanias existiu um massacre das comunidades indígenas. Então, em muito pouco tempo, o governo português teve um grande território, mas despovoado, né? Porque muitas das comunidades morreram pelo extermínio ou por doenças trazidas por esse português europeu, né? Então, se cria, após o fracasso de algumas capitanias, um outro modelo de governo. É o governo geral, né? Como é que se organizou esse governo? A partir das ordens do rei D. João III, em 1549, ele ordena que Tomé de Souza se torne o governador-geral do Brasil. Então ele foi enviado para essa colônia com o intuito de construir a primeira cidade da América, a cidade de Salvador, né? Mas também veio com ele variados grupos, clérigos, né, jesuítas, com a missão de catequizar e transformar esses indígenas em novos cristãos. Tem presos políticos ou religiosos, né? As pessoas estavam sendo degradadas
retiradas desse território europeu com a intenção de colonizar, né, de proteger essa colônia, como também pessoas que fugiam da pobreza na Europa, pessoas que fugiam da fome e que tinham suas mentalidades que ficaram ricos no Brasil. Alguns conseguiram, a maioria não, né? Então, esse governo geral reforçou a centralização da administração colonial. Então, esse governador ele tinha por obrigação administrar as produções dos engenhos, proteger as capitanias e fazer uma ligação na comunicação desses locais. Outra instituição que vem para o Brasil nesse período é as câmaras, né, que eram compostas por homens proprietários de terra que defendiam seus interesses enquanto latifundiários nesse período, né. É um espaço que o povo, a grande massa, não participa, né. E um dos momentos mais tristes desse processo é as construções dos engenhos. Com as revoltas e as fugas em massas dos indígenas, também com os extermínios de várias comunidades, se falta mão de obra. E qual é a mão de obra que vai ser transportada de um continente para o outro? A mão de obra escravizada dos africanos, né? São essa população que vai sofrer por esse processo de tortura, de sequestro, de estupro cultural. Assim, eles foram arrancados de sua terra, né? Sendo levados para um local que não sabia para onde ia. Um dos piores momentos dessa colonização é esse trabalho forçado, esse trabalho que causou tanto estrago a várias civilizações, né? E que até hoje nós vivemos muito desse reflexo dessas comunidades, né? A desigualdade social no Brasil, a divisão do trabalho no Brasil, a divisão de espaços nas cidades, quais bairros são ocupados por brancos, quais cargos públicos ocupados por brancos e negros, né? O que é que ainda existe dessa escravidão que desumanizou toda essa massa, né? Eles remapearam, né, um continente com pessoas. Eles arrancaram, foi um grande de tráfico humano mesmo, né? O primeiro processo de... Então, nesse processo de retirada dos africanos e dessas mazelas desse sequestro, é a nossa desigualdade, é a perversidade do genocídio do homem negro, que não comove tanto, né? Há uma desigualdade social, né? A desigualdade entre salários brancos e negros, a formação intelectual, né? Então eu deixo essas questões a vocês pensarem. Agradeço a presença de todos, né, que assistiram o vídeo e até a próxima.